Olá, meus queridos e minhas queridas. Vamos lá para mais uma aula com o professor Márcio Lima, Ciência da Natureza. Vamos lá? Gente, é o seguinte, a aula de hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre grandezas vetoriais e escalar. Então, dá uma olhadinha aqui comigo no slide, tá? Olha aí. Então, o que são grandeza escalar e vetorial, professor? Olha, a grandeza escalar ela é representada por uma intensidade, tá? Ou módulo. Quando eu falar intensidade ou módulo, você lembra logo de número. Tem que ter um número, tá? E uma unidade correspondente a ela. Como assim, professor? Um número é uma unidade correspondente. Observa aqui. Ó, se eu falar para vocês massa é medida em quê? Em quilograma. Ok? Então, massa é medida em quilograma. Quando você vai para um supermercado, comprar algum alimento em quilo, você me diz o quê? Me dá 2 kg de carne, tá? Volta aqui para mim. Me dá 2 kg de carne. Então, o açougueiro vai cortar e vai colocar apenas na balança 2 kg de carne. Pronto. Se só tem um valor, que é um módulo, tá? Qualquer valor numérico, tá? E a unidade correspondente é uma grandeza escalar. Volta aqui novamente para o slide. Há outro exemplo aqui de grandeza escalar, temperatura. Olha, temperatura, se você pegar um termômetro, tá? E medir a temperatura de alguém, por exemplo, automaticamente você só vai olhar a temperatura e a unidade correspondente. Aqui no Brasil, tá? A unidade correspondente é o grau Celsius, tá bom? Mas se você for para outro país, muda, tá? Em alguns países da Europa utiliza Kelvin, em outros países da América utiliza Fahrenheit e assim por diante, beleza? Outra medida, vamos para o slide novamente. A outra aqui, ó, volume, tá? Um volume, aqui eu tenho basicamente aqui um LMI, um exemplo de um LMI, que é uma vidraria. Olha aqui para mim, uma vidraria utilizada muito em laboratório, tá? E ele é graduado, tá bom? É graduado. Está medindo ali o quanto de volume comporta aquele determinado recipiente. Deu para entender até aí? E o próximo, qual é, professor? A outra aqui, ó, aqui no slide. O outro nada mais é do que o tempo, tá? O tempo, ele é dado no Sistema Internacional de Unidade, tá? Em segundos, beleza? Então, para eu medir o tempo, eu vou apenas medir tempo segundo. Não preciso mais de nenhum dado, tá? Nenhum dado. E o volume, professor, é dado em metros cúbicos. Ok? Beleza? Vamos lá. Continuando aqui no slide. E grandezas vetoriais. O que são, professor? Olha, são representados por vetores. Professor, mas o que é um vetor? O vetor é um ente matemático, tá? Ele é caracterizado por possuir um sentido, uma direção e um módulo. Professor, o que é um sentido? Olha aqui para mim. O que é um sentido? Ó, sentido é quando você vai para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Esse é o sentido, ok? E direção, professor, o que é a direção? Direção é horizontal, vertical. Eu estou me orientando, tá? E o módulo? Como eu falei anteriormente, o módulo é um valor qualquer, um valor numérico. Tá bom? Volta aqui para o slide novamente. Então, exemplo de grandezas vetoriais, vocês têm velocidade, tá? Que eu tenho que caracterizar uma grandeza vetorial simplesmente por uma letra com uma seta em cima. Essa seta em cima significa o vetor. Então, observe, volta aqui para mim rapidinho. Observe aqui, essa setinha aqui, ó. Essa seta embaixo aqui está indicando um tipo de vetor, tá bom? Como assim, professor? Olha, nesse caso aqui, o vetor está indo da esquerda para a direita. Então, eu posso automaticamente aí dizer para você qual é o sentido, qual é a direção e qual é o módulo. Vamos ver como é que fica isso? É bem simples, tá? Sim, ó. Qual é o módulo? O módulo é o valor numérico, tá? É o valor numérico. Então, nesse caso, é 30 metros por segundo ao quadrado, tá? No Sistema Internacional. Beleza, até aí tranquilo? Outra aqui. Qual é
A direção é horizontal. Como eu sempre falei para vocês, tá? Direção é horizontal, vertical, tá bom? É direção, ok? E o sentido? O sentido, nesse caso aqui, é da esquerda para a direita. Tranquilo até aí? Deu para entender, né? Vamos ver outro exemplo aqui de grandeza vetorial. Eu tenho aí a aceleração. Então, vamos ver o que é um módulo, a direção e o sentido? Observe que o vetor aqui está apontando para onde? Está subindo, né? De baixo para cima. Tá bom? Qual é o módulo desse vetor, professor? O módulo é o valor numérico com a sua unidade. Então, o módulo é 2 metros por segundo ao quadrado. Tá? A direção, se é de baixo para cima, então é o quê? Vertical. Ok? Qual é o sentido? O sentido é da direita, é de baixo para cima. Esse é o sentido. Vamos ver mais um para a gente finalizar esse exemplo aqui, tá? Deslocamento. Deslocamento é como, professor? Aí, novamente, observe como a seta aqui embaixo, o seta aqui embaixo, está se posicionando, tá? Qual é o módulo? Bota aqui para o slide. Qual é o módulo? O módulo, 50 metros. Beleza? Qual é a direção? A direção ela é horizontal. Vocês percebem que tanto a direção aqui para deslocamento como para velocidade é horizontal? Bom? E qual é o sentido? De leste para oeste ou, né, da direita para a esquerda. Tranquilo, gente? Até aí, beleza? Vamos lá. Vamos dar continuidade, tá? Para eu caracterizar um vetor, eu preciso identificar a parte que forma um vetor. Então, a gente faz assim, olha. No primeiro momento, a gente diz que essa parte que está circulada aí, a gente chama de direção da reta. Beleza? Essa outra parte circulada aqui, na flecha aí, tipo uma flecha na cabeça aí, a gente diz que é o sentido da flecha. Nesse caso, o sentido é o quê? Para a direita. Ok? O sentido é para a direita. E abaixo é o módulo, é o tamanho que esse vetor é. Ou seja, a gente caracteriza o vetor por isso. O tamanho dele. Ele pode ser um pouquinho menor, pode ter uma única unidade, pode ter 2 unidades, 3 unidades e assim por diante. Tá bom? Outro exemplo, um setor num sentido diferente do primeiro que a gente viu aqui, tá? Eu vou ter, novamente, a direção da reta, eu vou ter a orientação dele é para onde? No sentido para a esquerda, tá? E, novamente, o módulo é o tamanho do vetor. Beleza? Tranquilo, gente? E agora, professor? Volta aqui no slide. Vamos ver. Toda direção, ela apresenta 2 sentidos. Como assim? Ó, tá vendo aí um GIF animado? Observe que o carro está indo para onde? Ele está indo para a direita, tá? Certo? Mas também pode ter o sentido contrário. Pode. Aqui, ó, tá voltando, né? Então ele está falando o que aí? Indo para a esquerda. Você está indo para o trabalho, você volta do trabalho para a sua casa. Você sai da sua casa para o trabalho e do trabalho para a sua casa. Beleza? Vamos ver outro aqui? Tem aqui um GIF de um helicóptero. O helicóptero ali pode tanto subir como descer, tá? Ele desce e sobe. Então, se eu mandar o comando, suba, o helicóptero vai subir, tá? Se eu disser, desça, o helicóptero vai descer. Tranquilo até aí? Beleza. Não é difícil de entender, né, essas grandezas. Então, eu tenho aqui vetores iguais. Ó, vetores iguais, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter o mesmo tamanho. Volta aqui para mim. Ele tem que ter o mesmo tamanho, tá? Tem que ter o mesmo sentido. Quando eu falar tamanho é o módulo, tá? Ou intensidade. E tem que ter a mesma direção. Então, eu tenho um vetor A aí, tá? Eu tenho um vetor B.
Então ele tem o mesmo módulo, que é o tamanho, tá? Ou intensidade. Ele tem o mesmo módulo, tem o mesmo sentido. Qual o sentido, professor? Da esquerda para a direita. E tem a mesma direção. E a direção é o quê? Está na horizontal. Tá? E se for comparar com outro vetor, o vetor C, como ficaria aí nesse caso? Tá? A gente vai ver que, dependendo do vetor C, se eu tiver, ele pode ir para um sentido ou no mesmo sentido que o vetor A e B. A gente vai ver daqui a pouco. Então, se ele tem o mesmo módulo, ele tem a mesma direção e ele tem o mesmo sentido, então esses vetores são iguais. Observa aqui, ó. Vou pegar aqui dois lápis, tá? Se for analisar aqui direitinho, você pode ver que os dois lápis ele tem o mesmo tamanho, tá? Ele tem, estão indo, apontando no mesmo sentido, na mesma direção. Mesmo se ele fizer aqui assim, ó, tem o mesmo tamanho, mesmo módulo, tá? E está no mesma direção. Então, módulo igual, sentido igual, direção igual. Se tiver aqui, professor, a mesma coisa. Módulo igual, tá? Direção igual e sentido igual. Então, esse é um vetor igual. Beleza? Tranquilo? Vamos aqui para o slide. A gente disse que o vetor A, ele é igual ao vetor B. Beleza? E agora, pessoal, se os vetores, ele tiver o sentido, né? Ele for oposto, tá? Ou simétrico assim mesmo. Eu tenho novamente, ó, o vetor A, ele aponta para onde, professor, esse vetor A? Da esquerda para a direita. Eu tenho o vetor B, que ele aponta também da esquerda para a direita. E agora, eu tenho o vetor C. O vetor C, ele tem o mesmo módulo? Tem, é o mesmo tamanho. Ele está na mesma direção? Tá na horizontal também ali. E o sentido é o mesmo? Não. Aí muda. O sentido é oposto. Tá bom? O sentido é oposto. Então, nesse caso aqui, a gente diz que B e C, tá? Eles são iguais, porém C, ele é diferente. Como assim, professor? Esse sinalzinho aqui de menos, tá? Que você está vendo aí no slide, ele não diz, não tem vetor com sinal com valores negativos. Ele só identifica aí que o sinal menos corresponde à orientação diferente dos outros. Como assim, professor? Vamos lá, vou pegar novamente o mesmo exemplo. Gente, se eu tenho dois vetores que têm o mesmo módulo, mesmo sentido e direção, tá? Eles são iguais, beleza? Porém, se eu colocar o outro vetor no sentido contrário, ele vai ter o que, professor? O mesmo módulo? Vai ter o mesmo módulo, tá? Ou seja, o mesmo tamanho, ok? Ele vai ter a mesma direção? Vai ter a mesma direção. Que direção? Horizontal. Vai ter o mesmo sentido? Não. Não, professor, não. Por quê? Um está apontando para a esquerda, tá? O outro apontando para a direita. Tá? Beleza? Então, o sentido é diferente. É por isso que tem sinalzinho aí de menos. Em módulo, tá? Em módulo. Quando falar em módulo, são duas barrinhas de lado aí, tá bom? Em módulo. Ok? Volta aqui para o slide novamente. A gente diz então que o vetor C, ele é oposto aos vetores A e B. Mais difícil de entender, tá bom? E soma de vetores. Eu posso... Os vetores que estiverem paralelo são aqueles que se encontram na mesma direção e no mesmo sentido, tá? E o ângulo formado entre esses vetores é sempre nulo. Observa aqui, dois vetores paralelos, tá? Volta aqui para mim. Novamente um exemplo. Se eu tiver um vetor, tá paralelo, pessoal, aqui? Tá. Aqui tá paralelo? Tá também. Tá bom? E aqui? Paralelo. Se tiver assim, paralelo. Se tiver assim, tá paralelo. Tá? Ok? Beleza? Aqui é paralelo. Então, o módulo, o ângulo é nulo, tá? E, volta aqui para o slide. E o vetor resultante, ele que estará na mesma direção e sentido dos vetores paralelos. E seu tamanho deverá ser
o tamanho dos dois vetores originais. Tá bom? Aqui. Quando eu tenho uma soma de vetores, volta aqui para mim rapidinho. Se eu pegar aqui e somar o vetor A com o vetor B, ele vai me dar um vetor resultante. Esse R aqui de resultante. Eu vou somar os dois, tá? Então, eu vou somar aqui, ó. Em módulo, o valor da força resultante nesse caso aí é o módulo de A. Lembra que eu falei o módulo? São duas barrinhas na vertical aí, tá? Mais o módulo de B, o tamanho de A mais o tamanho de B, vai me dar esse tamanho resultante. Beleza? Deu para entender até aí? Tranquilo, né? Não é difícil de compreender. E subtração de vetores, professor? É o contrário. Ó, quando os vetores são opostos, eles fazem um ângulo de 180 graus entre si, tá? Encontra-se na mesma direção, porém em sentidos contrários, como eu acabei de falar para vocês, tá? Eu tenho um sentido de B e tenho aqui o sentido de A. São sentidos opostos, tá? A direção é a mesma? É. Ok? E o vetor resultante? O vetor resultante dos dois vetores opostos, ele é dado pela diferença do módulo desse vetor, tá? Como você consegue ver aqui na figura. Eu posso subtrair aí, tá bom? Então, o vetor resultante é o que, professor? É o módulo. Bota aqui para mim. Olha, eu tenho um no sentido, o outro para outro sentido. E a direção é a mesma? É. Porém, se eu for subtrair aqui os vetores, tá bom? Ele vai me dar um vetor menor. Vai ser sempre o maior menos o menor. Ok? Beleza? Vamos lá. Bota aí para o slide. Como está dizendo aí, o vetor resultante é aqui, o módulo de A menos o módulo de B. É A menos B. Tá bom? Aí eu tenho aqui, com exercício, para vocês terem uma noção aqui rapidamente, tá? Se eu perguntar para vocês, ó, o que são grandezas escalares? Certeza que vocês vão dizer rapidamente aí o que é. Ó, grandeza escalar, ela é o quê? Me diga aí o exemplo que são grandezas escalares. Foi o primeiro item que a gente viu, grandeza escalar e grandeza vetorial, tá? Então, letra A, temperatura, velocidade e volume. Gente, a gente viu temperatura assim, velocidade não, tá? E volume é uma grandeza escalar, então já não é a letra A. Tempo, temperatura e volume, opa, tempo, a gente viu, né? Temperatura também e volume. Letra C, tempo, temperatura e deslocamento. E letra D, tempo, deslocamento e força. E aí, o que vocês acham que são exemplos de grandezas escalares? Acho qual alternativa aí? Muito bem. Letra B. Tempo, temperatura e volume são grandezas escalares. É só precisar de quê, professor? Do valor e da unidade. Ponto. Bom, sim? Outro exemplo aqui, outro exercício aqui. Vamos lá. São grandezas escalares todas as quantidades físicas a seguir, exceto, gente, a densidade de uma liga de ferro, B, massa do átomo de hidrogênio, C, intervalo de tempo entre dois eclipses solares, tá? E letra D, peso de um corpo. Gente, volta aqui para mim. Vamos começar a diferenciar algumas grandezas aí, tá? Que a gente fala aqui muito da física. Vamos começar a diferenciar o que é massa e o que é peso. A gente já viu, tá? Nas aulas anteriores. Mas o que é massa, professor? Massa é, se você pegar, por exemplo, eu quero saber qual é a minha massa aqui na Terra. Basta eu ir numa farmácia que tem uma balança lá, subir na balança e vou saber minha massa. Eu não posso dizer a você que eu vou numa farmácia e vou saber meu peso. Peso é diferente de massa. É, professor? É. O peso da pessoa depende da gravidade, depende de onde essa pessoa esteja. Por exemplo, se você está aqui na Terra, seu peso é 1. Se você for para a Lua, seu peso é outro. Você fica bem mais leve, tá? Na Lua. Por quê? Porque o peso depende da massa e depende da gravidade. Ok?
massa, gravidade, tá? Depende, é o peso. Mas se você quer saber apenas sua massa, aí não depende da gravidade. Então, quando você for, tá, querer saber sua massa, você vai lá na farmácia, eu quero saber minha massa corporal, tá? Eu que tenho esse corpinho aqui 100% sarado, chegar lá, vou saber somente da minha massa corporal. Beleza? Mas meu peso, eu teria que multiplicar a minha massa pela gravidade aqui da Terra, que é de 9,8 aproximadamente, que a gente arredonda sempre para 10 na multiplicação, né? Então, vou multiplicar a minha massa vezes 10. Se eu for para a Lua, a gravidade já é aproximadamente 1,6, tá? Então, vou ter um peso mais leve, vou ficar mais sarado ainda na Lua, tá bom? Beleza? Deu para entender? Então, qual alternativa aí será? Letra D. Por quê? Peso depende da massa e depende da gravidade. É uma grandeza vetorial e não escalar. Ok? E vetores perpendiculares, professor, o que é isso? São formados por ângulo entre 90 graus, tá? Entre si. Ok? E o valor da hipotenusa, a gente forma um triângulo retângulo, tá? Entre dois vetores, eu tenho um vetor B, eu tenho aqui um vetor A, tá? Eles se ligam e a resultante aqui, entre eles, formam um triângulo retângulo. E a hipotenusa eu consigo calcular através do teorema de Pitágoras. Ok? Deu para entender até aí? Tranquilo, né? Então, se eu tiver, a pessoa está erguendo aí, um objeto, então tem um vetor como fosse o vetor A para essa pessoa. Se ele está andando nesse sentido aí, ele vai formar um ângulo. Então, tem que calcular, tá? Esse triângulo aí através de quê, professor? Através do teorema de Pitágoras. Que é quem? Qual é o teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Está aqui. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Feito isso daí, essa continha aí básica, vocês já viram já em matemática também, né? É tranquilo para responder. Beleza? Ok? Então vamos lá. Vamos fazer um exercício para ficar totalmente 100% aí. Olha, os vetores A e B representam na figura abaixo, representar na figura abaixo, tem o quê? Tem direção perpendicular e seu módulo são A vale 3 e B vale 4. Obtenha aqui o valor desse vetor resultante. Tá? Ele quer saber a soma desses dois vetores resultantes. Tá bom? E aí? Se eu tenho aqui, se eles são representados dessa forma perpendicular, o que é perpendicular, professor? Vamos lá, olha aqui para mim. Quando se falar em objeto perpendicular ou 90 graus, a mesma coisa. É quando eu tenho um objeto, tá? Se encontra, forma aqui um ângulo entre si de 90 graus. Tá? Beleza? Então vamos responder essa daí utilizando aqui o quadro. Vamos lá? Então, gente, vamos fazer aqui esse exercício aí utilizando o teorema de Pitágoras, tá? Porque ele diz que é um vetor, observa o vetor aí da figura, tá? Volta aí para o slide, isso. No vetor na figura tem um apontando para cima, tá? E o outro para o lado, formando um ângulo de 90 graus, né? Então, se eu pegar aqui, um vetor, tá? Esse primeiro vetor, e ligar com esse segundo vetor aqui, beleza? Entre eles formam um ângulo de 90 graus, perpendicular entre si, né? Então, o vetor resultante, tá? Vai ter que ser esse daqui. Ok? O vetor resultante. É o que eu quero encontrar. Tá bom? Que é no caso aqui é o S. Vetor S aqui, tá? Resultante. Então, utilizando o teorema de Pitágoras, diz o quê? Que o quadrado, tá? O vetor resultante, o quadrado da hipotenusa é igual ao módulo, né? Que eu já vou fazer direto aqui, que é, vou colocar A, tá? Ao quadrado, mais B ao quadrado, tá bom? Esse é o módulo. Ok? Então, resolvendo aqui rapidinho para vocês,
Eu tenho quem? Qual é o valor de A? O valor de A está dizendo no slide para vocês ali, vale 3, tá? É 3 o que, professor? 3 ao quadrado. Mais B. B vale 4, tá? É 4 ao quadrado. Então, nesse caso aqui, tá? Eu tenho 3 ao quadrado, 9, tá? Mais 4 ao quadrado, 16. Então, 16 aqui é elevado ao quadrado, aqui ao quadrado, tá, gente? Esqueci de colocar aí. Então, o módulo de S ao quadrado vai ser 9 mais 16, eu tenho 25. Tá? Então, o módulo de S aqui nesse caso, todo número elevado ao quadrado, quando vai para o segundo membro, né? Ele vira uma raiz. A raiz é quanto, professor? A raiz de 25. Então, nesse caso aqui, o módulo vale a raiz quadrada de 25, 5. Pronto. Entendeu aí? Beleza? Tranquilo? Deu para entender direitinho? Massa! Então, meus queridos, valeu. Até a próxima, tá? Tchau.